Bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito da hora que você me assina. Está no ar a quarta edição do Jornal do Meu Bahia. Como digo sempre, saúde, amor e paz, porque o resto a gente corre atrás. Galera tricolor, o Bahia ontem jogou contra o Vasco da Gama, lá no Rolinho de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e empatou por 1-1. É um resultado pra gente que assistiu o jogo, um resultado injusto, porque o time do Bahia foi melhor que o Vasco da Gama e, infelizmente, se não fosse um erro de arbitragem, que eu vinha falando, elogiando, que até agora o Bahia não tinha pego um árbitro que mudasse o resultado do jogo, mas infelizmente esse árbitro mudou o resultado do jogo. Um pênalti irregular, onde o Carlos Alberto escorrega, ele não ia pegar mais a bola, ele escorrega e o juiz deu pênalti. Esse pênalti foi decisivo para que o placar fosse de 1-1. Mas o Bahia teve mais volume de jogo. Claro que o Marcelo Lomba fez uma defesa milagrosa, mas se não fosse o juiz, o jogo seria 1-0. E o Paisé está injuriado porque o Paisé ia de novo acertar o placar, porque ele disse no pré-jogo que seria 1-0 Bahia, gol de Fernandão. Vocês podem conferir lá na minha página, na minha fanpage do Facebook do Jornal Meu Bahia. E lá está Paisé afirmando que o jogo vai ser 1-0, gol de Fernandão. O Fernandão fez o gol. O Fernandão ontem foi um dos destaques do jogo. Além do gol, a raça, a determinação, voltando para marcar. O Lucas Fonseca, o Tite está voltando a ser o zagueiro que foi no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Jussandro, os dois laterais, o Jussandro e o Madison, estão em evolução, certo? Estão em evolução. O Helder, que recebeu uma falta criminosa ontem por trás, e esse juiz tendencioso não expulsou aquele jogador, que a falta foi tão grave que tirou o Helder, e a gente vai saber. Ainda bem que nós temos esse período de um mês aí de parado para ver como é que vai ser essa contusão do Helder, se ele não vai ficar afastado por muito tempo. E o Dionis também foi expulso ontem numa jogada infantil, mas coisa de jogo, pelo menos não foi com uma violência como aquele cara deu aquele carrinho. Mas com o decorrer do jogo, o Bahia hoje é o quarto colocado com 8 pontos. Mas vamos ver aí o que foi que deu na imprensa. Roda. O SCBahia.com destaca: juiz de ônibus impede a liderança provisória. O Esporte Clube Bahia, o site principal do Bahia, destaca: Bahia sai na frente, mas erro de arbitragem decide partida. O Sempre Bahia diz: jogadores e técnicos comentam empate com o Vasco. O À Tarde destacou: Bahia empatou com o Vasco e dorme no G4 da Série A. Aí vocês viram o que deu na imprensa. O time do Bahia, alguns falam do empate heróico com 10 jogadores. O erro de arbitragem também está nas colunas da imprensa de hoje, e nós ficamos aí mais uma vez prejudicados por um árbitro incompetente, que foi um árbitro caseiro. O seu Carlos Alberto toda hora metia a mão na cara, feriu alguns jogadores do Bahia, mas não foi punido com cartão amarelo por causa de reclamação, não porque ele fez a falta. Então o pênalti foi irregular e a imprensa fala isso. Vamos ver como jogou o Bahia, essa tática que o Bahia implantou, que o técnico forçadamente implantou por não ter 2 homens de ligação. Ele implantou os 3 volantes, que se ele tivesse 2 homens de ligação bons, ele ia ter que colocar 2 volantes, mas ele só tem um. Hoje é só o Marquinhos Gabriel. O Bahia precisa contratar um meio de campo com urgência para apoiar o Marquinhos Gabriel, que na verdade o Marquinhos Gabriel, ele é atacante, meio atacante, ele não é meia de ligação, não é o cabeça pensante no meio, mas hoje o Bahia só tem ele. E então os 3 volantes com o apoio do Helder Dionis está dando certo. Em 3 jogos seguidos foram 2 vitórias e um empate.
E o Bahia está muito bem no Campeonato Brasileiro. Está muito bem no Campeonato Brasileiro, por enquanto. Mas precisamos de laterais direito, precisamos de laterais, precisamos que o Bahia contrate mais volantes, precisamos de atacante para suprir ali o atacante, eu digo, de atacante de beirada. Por enquanto o Souza está no banco do Fernandão, e o Fernandão é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Há muito tempo nós não temos um artilheiro do Campeonato Brasileiro. E o Potita ontem jogou razoavelmente bem, mas se esforçou. E nós não temos atacante de beirada. Então o Bahia precisa de atacante de beirada. O Bahia precisa de zagueiro, porque o Lucas Fonseca e o Tite vão se machucar ou vão tomar cartão amarelo. É isso que o Bahia precisa. Então veja aí como jogou o Bahia. Roda. Marcelo Lomba, Jussanda, Tite, Lucas Fonseca e Madison. Os 3 volantes com Dionis, Fael, Helder. Mais um pouco recuado, o Raider. E na frente, o Potita e o Fernandão. O 4, 3, os 3 volantes. O Raider mais um pouco recuado, o Potita e o Fernandão mais na frente. Aí depois de tudo isso você viu a tática e os 3, a tática 4-3-3, que depois mudou para segure quem puder. Porque o Bahia, depois que joga o Bahia, teve jogador expulso, o Bahia implantou a zaga, implantou o time fechado. Foram 2 laterais esquerdos, foram 2 laterais direitos, fechou o meio aí, o Bahia finalmente conseguiu se segurar e não tomou o gol. Não tomou o gol, o Fernandão foi muito importante. O Neto, que pra mim já pode pegar o seu aviãozinho, mas deu. O Raul, a gente não vimos ainda o Raul jogar como titular. E fechamos bem o meio ali, a zaga ali, não passou nada. O Marcelo Lomba teve pouco trabalho e o Bahia conseguiu arrancar esse 1 ponto, que na verdade eram 3, e foi levado os 2 pontos por um juiz incompetente. Vamos ver aí os melhores momentos de Bahia 1, Vasco 1. Roda. Lembrando mais uma vez, olha o lançamento pro Fernandão, ele chega, toca por cima, Fernandão! Gol! É do Bahia! É do artilheiro Fernandão! Ele vive um grande momento. Fernandão lançado, condição legal. Luan dava condição, Fernandão chega antes de Michel Alves. O artilheiro tocou por cima e colocou o Bahia na frente. Fernandão, entre Luan e Renato Silva, antes de Michel Alves. Fernandão faz o primeiro, 1 para o Bahia, 0 para o Vasco. Festa do Fernandão, sentiu, se esticou, brigou pelo gol. Ele principalmente chama a atenção de Renato Silva. Segue o lance. Vamos ver primeiro esse ataque do Vasco. Tentativa dentro da grande área, é pênalti. Pênalti, derrubado, Carlos Alberto, pênalti. Tite protesta demais. O juiz entendeu que houve pênalti, houve falta em Carlos Alberto, é pênalti a favor do Vasco. O Lucas Fonseca vai pro árbitro que está atrás do gol reclamar. Tite continua protestando. Cartão amarelo pro Fael. E pênalti a favor do Vasco, falta em Carlos Alberto. Vamos ver de novo. Na jogada com o Fael. Alguma coisa, Dinho? Lógico que não, só o árbitro viu. A gente está vendo aí que a gente conhece muito bem o Carlos Alberto. O Fael foi certinho na jogada, esperou o Carlos Alberto definir. Carlos Alberto driblou, escorregou, se jogou em cima do Fael e o juiz entendeu que foi pênalti. No meu modo de ver, ele errou. Carlos Alberto bateu! Gol!
você viu os melhores momentos, onde o Bahia empatou com o Vasco de 1-1. O Vasco jogou com 12 jogadores, tinha um de amarelo ali no meio ali que jogou muito, mas o Bahia com tudo isso mostrou um Bahia que a gente achava que não existia mais. Um time fazendo 1-2, o time fazendo lançamento, o time segurando a bola, tendo mais posse de bola, um time marcando duro, fez até mais faltas, mas marcando duro, marcando em cima, e um Bahia vitorioso. Mas, como eu disse, não é como o torcedor botou na minha fanpage, que o Bahia pode estar preparando para a Libertadores. Calma, vamos ter calma, que o Santo é de barro. O Bahia precisa mudar muita coisa, principalmente na gestão e no time. O time não é isso a mil maravilhas, estamos ganhando. O Vasco ontem era uma presa fácil, porque o Vasco está em crise, e o Bahia não ganhou por causa do juiz. Até aí tudo bem, mas não vamos também subir achando que o Bahia tem o melhor time do campeonato. Não é por aí. Vamos esperar esse mês. Se o Marcelinho Guimarães, enquanto está aí, vamos contratar, vamos fazer um time para disputar o campeonato, se manter lá nas primeiras colocações. Mas ainda não é mil maravilhas, né? Vamos ver como está a tabela. Olha a tabela aí, roda. O primeiro da tabela é o Curitiba com 11 pontos. O segundo é o Vitória com 10 pontos. O terceiro é o Botafogo com 10 pontos. O quarto é o Fluminense, que tem 9 pontos. O quinto é o Cruzeiro com 8 pontos. O sexto é o Bahia com 8 pontos. Em sétimo vem o São Paulo com 7 pontos. Em oitavo vem o Grêmio com 7 pontos. Em nono vem o Vasco da Gama também com 7 pontos. E em décimo o Criciúma com apenas 6 pontos. Virando a tabela, vem o Internacional com 6 pontos, é o 11º. O 12º é o Corinthians com 6 pontos. Em 13º é o Flamengo com 5 pontos. Em 14º é o Atlético Paranaense com 5 pontos. Em 15º é o Goiás também com 5 pontos. Em 16º o Atlético Mineiro com 4 pontos. E a zona de rebaixamento, Náutico, 17º com 4 pontos. Ponte Preta, 18º com 3 pontos. Portuguesa, 19º com 3 pontos. E o lanterninha do campeonato é o Santos com 2 pontos. Aí tá a tabela. Vai ter uma paradinha. Esperamos que o Bahia, quando voltar, ganhar do Corinthians e começar a correr atrás dessa liderança. Por enquanto é o nosso pensamento sempre positivo. Claro que o Bahia está numa crescente. Galera tricolor, um abraço para todos. Nós vamos ter umas férias aí de um mês, mas de vez em sempre eu vou colocar algumas notícias do Bahia, de algum jogador que está chegando, ou como está a situação do Bahia, no mínimo em 5 ou em 10 dias, para vocês continuarem situando aí como estará a situação do Bahia nessa parada. Então, espero que vocês tenham umas boas festas, se divirtam, se beber muito, se beber e não dirigir, por favor, moderação nos fogos, cuidado, fogo queima, os fogos causam amputação de membros, então vamos ter cuidado ao soltar fogos. Umas boas festas para vocês que curtem, um beijo no coração de todos, e dia 7 de julho, depois, no pré-jogo, no dia 6, no pré-jogo, estarei aqui fazendo o pré-jogo, e no dia 8 estarei fazendo o Jornal Meu Bahia. Esperamos que nesse pré-jogo o Bahia tenha ganho do Corinthians. Aí o Paizé vai dizer de quanto é o resultado. Valeu? Um beijo no coração de todos. Fui!